Meio ambiente. Meio ambiente é o conjunto de condições que permitem reger e abrigar a vida em todas as suas formas. Poluição. Eu vou falar sobre a poluição do meio ambiente. A poluição é a destruição, a degradação do meio ambiente. Ela é principalmente causada pelo ser humano, causando danos nos seres vivos, na atmosfera e nos ecossistemas, enfim, na Terra ao todo. Como podemos ajudar a diminuir a poluição? Existem várias maneiras. Algumas delas são separar o lixo, andar mais de bicicleta, não despejando óleo de frituras na pia, não jogar lixo no chão, né? Não descartar móveis usados em terrenos abandonados, descartar pilhas e baterias nos locais apropriados, plantar árvores e fazer mutirões para a limpeza. A poluição aumentou depois da Revolução Industrial, com a queima de combustíveis fósseis nas fábricas. Os três tipos de poluição. Eu vou dar alguns exemplos para cada tipo de poluição. A poluição do ar, que vem das cinzas expelidas dos vulcões, das fumaças de fábricas, de carros e das queimadas. A poluição do solo, que vem da urbanização, da extração de recursos naturais e do aterro de resíduos como o lixo. E a poluição da água, que vem pelos resíduos tóxicos que fábricas lançam em rios, pelos lixos e pelo petróleo. O aquecimento global é um processo do aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por massivas emissões que intensificam o efeito estufa, originadas por uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como o desmatamento. Tendo consciência disso, foi feito o Protocolo de Kyoto, que foi assinado por 175 países, tendo em vista reduzir as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera e, consequentemente, diminuir os impactos negativos dessas emissões provocadas no meio ambiente. Eu vou falar sobre o desmatamento. O desmatamento consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar, enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, a mineração e a expansão do agronegócio, e seus impactos são inúmeros. Os países industrializados apresentam, durante esse período, maiores taxas de desmatamento. Com o passar dos anos, essas taxas começaram a cair nesses países e a aumentar nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Que a chuva pode causar ao meio ambiente. Para a natureza, consequências de chuva ácida são a destruição de coberturas vegetal, a acidificação dos solos e das águas e de rios e lagoas. A chuva ácida também pode causar a corrosão de mármores, calcários e a oxidação de metais em monumentos históricos como prédios e estufas. O que a chuva ácida provoca? A chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando a oxidação de enxofre e de nitrogênio lançados na atmosfera pela poluição reagem com a água das chuvas e reagem ácidos. A chuva é um fenômeno causado pela poluição atmosférica. Queimada é uma prática primitiva da agricultura destinada principalmente à limpeza do terreno para o cultivo de plantações ou formações de pastos, com o uso do fogo de forma controlada que às vezes pode descontrolar-se e causar incêndios em florestas, matas e terrenos grandes. As queimadas no Pantanal vêm aumentando significativamente por diversos motivos, dos quais os mais comuns são as causas humanas, sejam acidentais ou sejam criminosas. Pelo menos três fatores provocam o avanço dessas práticas. São eles o aumento das atividades agrícolas e pecuaristas, a ação humano-antrópica, o clima tropical aliado ao tempo seco. As queimadas e o desmatamento são práticas comumente interligadas, pois realiza-se o desmatamento de áreas para a formação de pastagens e faz-se a queimada. Na tentativa de adubagem e preparo do solo para a formação dos pastos, essas práticas geram resultados nocivos à saúde humana e perda da biodiversidade animal e vegetal da terra.
Como mais um exemplo de algo que fere o meio ambiente, eu vou falar um pouco sobre um assunto atual. Aqui no site Brasil Escola, que fala sobre o Pantanal no momento das queimadas no Pantanal. O aumento das queimadas no Pantanal tem sido significativo nos últimos anos, mas em 2020 o número se tornou ainda mais preocupante. Neste mês de setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, informou que as queimadas na região atingiram um recorde, com mais de 16 mil focos de incêndio. As queimadas de 2020 já destruíram mais de 2 milhões de hectares na região, o que corresponde a 15% do bioma. Em relação ao último ano, o aumento é assustador, mais de 60,8% de queimadas em 9 meses. A região possui um bioma riquíssimo, concentrando milhares de espécies de animais, vegetação típica e ainda é base de economia para a população local por meio do turismo, das atividades pesqueiras e a ocorrência da pecuária. De acordo com a professora de Geografia e Atualidades do Colégio Oficina do Estudante, Andressa Bernardi, os impactos que estão sendo causados no Pantanal podem ser irreversíveis. Apesar de haver a possibilidade de regeneração da flora em algumas localidades, a perda de extensas áreas com cobertura vegetal causa queda na evapotranspiração, aumento dos poluentes na atmosfera e perda da diversidade vegetal. Animais estão morrendo, pessoas estão sendo desabrigadas e a fumaça das queimadas já atinge as cidades, sendo extremamente prejudicial à saúde humana. Com isso, a situação do Pantanal, assim como dos biomas Amazônia e Cerrado, que também estão sofrendo com as queimadas, nesse período é muito preocupante. Com o auxílio das professoras do Colégio Oficina, Andressa e Paula Gadioli, produzimos um material para ajudar os estudantes a entender a importância do Pantanal, as causas das queimadas, quais os impactos e tudo o que está acontecendo para a sociedade e meio ambiente, e como esse tema pode ser cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e vestibulares. Então vou falar um pouco da importância do Pantanal também, que o Pantanal é um dos biomas mais importantes do Brasil e do mundo, e é extremamente rico quando se trata da fauna brasileira, ou seja, os animais. A região abriga grande parte dos animais existentes no país, com mais de 1,2 milhões de animais nativos e dezenas deles em extinção.